mais essa oportunidade do município de Uberaba. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Carnasso. Agora, para falar em nome da liderança do PSDB, o deputado Alexandre Baldi, Goiás. Boa tarde, senhor presidente, deputado Mauro Pereira, nobre amigo. Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Hoje eu venho a essa tribuna, senhor presidente, para poder falar da CPI do BNDES. A Comissão Parlamentar de Inquérito que fora criado na Câmara dos Deputados, com o pedido do líder, à época do PSDB, Carlos Sampaio, juntamente com outros partidos de oposição, para que pudéssemos investigar os recursos, as deliberações e, principalmente, as aplicações dos impostos que são pagos por todos os brasileiros. O BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, cujos recursos aportados são oriundos do Tesouro Nacional, quer dizer, são impostos pagos pelos brasileiros, e pelo FAT, que é o Fundo de Amparo do Trabalhador, recursos públicos para que todos possam realmente obter o desenvolvimento econômico e social ao qual é incumbido o banco. No âmbito da CPI, senhor presidente, nós buscamos, ao longo de mais de 200 dias, investigar quanto foi aplicado pelo banco, investigar, entre o período compreendido de 2003 a 2015, qual foi a política aplicada pelo banco na motivação desses recursos, quer dizer, a importância do desenvolvimento econômico e social e os impactos, quais são os impactos sociais e econômicos por parte do banco. O banco captou, entre 2007 e 2015, algo em torno de R$500 bilhão. É um volume muito substancial, senhor presidente, de imposto pago pelo brasileiro, para que pudesse empreender uma política de desenvolvimento econômico e social, para que pudesse levar oportunidade de trabalho aos estados brasileiros, aos cidadãos brasileiros, para que pudessem ter a sua oportunidade de trabalho e emprego. Quer dizer, o que nós observamos? Que o banco realmente captou esse volume tão substancial de recursos e que elegeu poucas empresas como as campeãs nacionais. Elegeu poucos em detrimento de muitos com o dinheiro do brasileiro para que tornassem as grandes empresas brasileiras e internacionais. E isso quem pagou foi o próprio cidadão brasileiro pela escolha motivada não sei por qual tipo de política para que empresas pudessem crescer e ter recurso fácil, quer dizer, pelo BNDES Par, não era nem empréstimo, era compra de participação para que outras empresas fossem fechadas e empregos fossem encerrados. Quer dizer, não bastando essa política de escolhas, os empréstimos que eram concedidos, eles eram concedidos sem haver critérios. Quer dizer, o banco, obviamente, que emprestava recurso para os micro, pequenos, médios e grandes, mas que grandes montantes eram escolhidos sem critérios. E empréstimos como o do senhor José Carlos Bunlai, que tivemos a oportunidade de escolher, de ouvi-lo na CPI do BNDES, foi um escolhido, um grande escolhido pela sua amizade e relacionamento com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E este, beneficiado pelo BNDES, obteve um volume de empréstimos tão grande, com recursos, mais de R$1 bilhão, foram destinados aos empreendimentos do senhor Bunlai, sem sequer que ele oferecesse as garantias necessárias. Quer dizer, um cidadão, um empreendedor comum, precisa de, no mínimo, 100% de garantia para obter um recurso do BNDES. E o senhor Bunlai, que é um grande amigo do ex-presidente Lula, ele sequer precisou de 1% para tomar o seu primeiro empréstimo no BNDES. Ao longo dos seus contratos, menos de 65% foi oferecido em garantia, quer dizer, menos da metade daquilo que é exigido pelo banco à grande maioria dos empreendedores brasileiros. E não bastando a política do tráfico de influência, da escolha dos amigos, o BNDES aplicou o recurso em vários países, em obras como o metrô em Caracas, na Venezuela, no Porto de Mariel, em Cuba, como se os portos brasileiros tivessem todos supridos da sua necessidade de atender às importações e exportações das riquezas brasileiras. Bilhões de reais foram captados em impostos pagos pelos brasileiros para emprestar para países que não sequer têm uma política transparente, que são ditaduras, que têm realmente uma atuação econômica desvirtuada
e não condescendente com aquelas políticas internacionais como o Brasil está hoje buscando reverter. Quer dizer, o banco toma dinheiro do brasileiro e empresta para outros países, com juros subsidiados, dizendo-se que é competitivo no mercado internacional. E ao fim da CPI, senhor presidente, chegamos, obviamente, a conhecimento de todos esses documentos, 14 milhões de páginas de documentos que foram enviados pelo banco por órgãos de assessoramento e pela pouca estrutura que a Comissão Parlamentar de Inquérito obteve, nós chegamos a um relatório pela subrelatoria que me foi incumbida, contratos nacionais, e levamos à apreciação do deputado que foi o relator da CPI. Não bastando isso, levamos também um voto à parte para que pudesse ser apreciado pelos nobres colegas no âmbito da CPI, porque não concordávamos que um bom relatório feito pelo deputado relator, ele não cumpria o quê? De exigir que os culpados pelos erros no BNDES fossem ali na CPI, eles fossem imputados a sua pena. Quer dizer, exigimos o indiciamento daqueles que se aproveitaram de recursos dos brasileiros, de recurso público, para beneficiar poucos e benefício errado em função do pouco recurso que o Brasil hoje possui para emprestar a todo o seu povo. E, ao fim hoje da CPI, senhor presidente, nós tivemos o triste encerramento. Os brasileiros já estão desacreditados nos seus representantes na Câmara dos Deputados, nós, descredibilizados, principalmente no âmbito de uma CPI, não conseguimos votar os relatórios que foram colocados à parte, que pediam o indiciamento do ex-presidente Lula, que está comprovado pelos documentos que recebemos por inquérito do Ministério Público Federal, que operou o tráfico de influência, do senhor José Carlos Bunlai, que já está preso, praticamente um réu confesso, por parte do presidente do banco, que prevaricou, que emprestou o dinheiro a um cidadão como José Carlos Bunlai sem receber as garantias necessárias exigidas da maioria dos empreendedores brasileiros. Não conseguimos, senhor presidente. E, infelizmente, o Brasil todo, os cidadãos brasileiros, cidadãs brasileiras, reconhecerão e, mais uma vez, descredibilizará as CPIs, tornando-as conhecidas como finalizou-se como uma grande pizza. É uma infelicidade e algo que eu e todos os deputados de oposição, principalmente do meu partido, do PSTB, não concordamos e lutamos arduamente e bravamente para que ela não pudesse se encerrar desta maneira. Perdemos por 20 votos a 7, mas não perdemos a honra e a alegria de representar os nossos eleitores e, mais ainda, os nossos cidadãos brasileiros e brasileiras para limpar do mar de corrupção e de todas essas ações que levam o governo federal a levar o recurso público para o seu projeto, ou para beneficiar alguns indivíduos, ou para beneficiar o projeto de poder do Partido dos Trabalhadores. Então, é por isso, senhor presidente, que eu fico aqui, a minha lamentação, a minha decepção com a CPI do BNDES, que poderia ter investigado mais, poderia ter punido mais e, principalmente, senhor presidente, poderia ter dado uma resposta ao povo brasileiro por tantos recursos captados de impostos pagos por todos os cidadãos para que pudéssemos esclarecer transparência no banco e, principalmente, uma política de hoje em diante que saiba demonstrar por que são escolhidos poucas empresas para tantos recursos e por que são beneficiados certos grupos em detrimento de tantos outros. Que o banco seja de fato e que seja de direito um banco nacional de desenvolvimento econômico e social e que esteja o povo brasileiro amparado no lado do empreendedorismo de um banco que realmente apoia a todo o país, a todos os estados e a todos os brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Alexandre Baldi, do PSDB de Goiás. Convido agora para fazer uso da palavra o deputado Ivan Valente, do PSOL, que falará